Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Que é o Teixeira Mendes, estou gravando aqui. Não um programa, né? Porque o Laranjeiras Rádio é um ex-programa. O programa acabou. Então o Laranjeiras Rádio, que era transmitido pela página Força, Glória e Tradição, não existe mais. É um ex-programa. Mas de vez em quando aqui eu posso fazer esse formato aqui, meio rádio, meio podcast, certo? Sem muito compromisso, sem estabelecer uma regularidade, né? Enfim, e bater um papo aí com a torcida tricolor, não vou mais divulgar nem nada. Temos aqui 280 inscritos, né? Não vou tentar mais crescer aqui, vou jogar, se crescer, cresceu, se der, deu, né? E um pouco o tema de hoje tem um pouco a ver com a minha desistência ali nessa coisa do jornalismo, da comunicação amadora. Bom, nunca menti para vocês, nunca disse que eu era um jornalista nem nada. Nós fazemos uma comunicação amadora, de torcedor para torcedor, tentando ali um debate honesto e sincero, falando diretamente com o público, interagindo diretamente com o público, né? Bom, eu continuo lá na equipe Força, Glória e Tradição, com os meus camaradas, só que eu estou trabalhando mais na parte de suporte, né? E nós continuamos com as lives, né? O que aconteceu é que um dos programas da página acabou, que é o Laranjeiras Rádio. Mas nós continuamos com a Resenha Raiz FGT, um programa que é ali comandado pelo Paulo, pelo Leandro, pelo Renato, e que é um sucesso extraordinário, aí, um dos líderes de audiência lá no Facebook. Tá certo? Então eu continuo escrevendo também para a página, também sem muita regularidade. Escrevi uma crônica aí sobre a morte da Paixão. Fiz uma leitura, né, dessa crônica, gravei, coloquei aqui no canal do Laranjeiras Rádio. Enfim, então esse não é uma forma de continuar, porque o programa acabou. Mas, sim, de vez em quando, sem muita regularidade, eu posso falar alguma coisa. E hoje, gente, o que preocupa é o que está na cara aí, né? Enfim, uma das coisas que tem me desmotivado, né, em relação ao futebol. Quando eu comecei o Laranjeiras Rádio, o intuito era discutir os problemas do Fluminense, né? Ele começou ali no contexto do último pleito, né, do último processo eleitoral do Flu, que acabou elegendo ali a chapa Mário e Celso. E o intuito do Laranjeiras Rádio era fazer uma comunicação não só direta com o torcedor, de torcedor para torcedor, mas de tentar pensar e refletir sobre os problemas do Fluminense. Não só do Fluminense, né, mas do futebol brasileiro de uma forma geral. Por quê? Porque o futebol brasileiro é muito carente de reflexões, né, sobre os seus problemas. Muitos falam, né, no clube empresa, né, como uma saída para o futebol brasileiro, mas acontece que o próprio clube, o próprio dirigente, ele esquece de pensar o clube politicamente como uma empresa, né? O Flamengo é o clube que está mais próximo disso. E o que significa pensar politicamente como uma empresa? É criar grupos de interesse, grupos de pressão, né? Articular os interesses do futebol junto ao poder, enfim, né? Como faz aí qualquer banco, qualquer produtor do rural, aí, o agronegócio, né? Qualquer industrial. Não estou fazendo juízo de valor, tá? Não estou falando nem bem nem mal. Estou dizendo que no capitalismo as coisas funcionam assim. Isso é um fato, né? Você tem ali as federações, né? A Febraban, a Fiesp, enfim, né? E qualquer que seja o governo, de cima, de baixo, direita, esquerda, para lá, para cá, né, os grupos econômicos, né, os setores aí, o setor bancário, o agronegócio, né, o latifúndio, os industriais, eles estarão ali sempre para tentar, né, promover os seus interesses, né. Faz parte do jogo democrático, faz parte da política numa sociedade liberal capitalista. Também, né, os trabalhadores, através dos sindicatos, enfim, tentam ali participar da política, né, da correlação de força, a depender da correlação de força. Enfim, é o mundo da política. E o futebol é muito atrasado em relação a isso, né? Você
olha para as federações, olha para a Confederação Brasileira, olha para os clubes. Pessoal, vocês devem estar ouvindo um barulho de helicóptero aí. É que eu estou gravando aqui no quintal. Agora um barulho de cachorro. Bom, o programa amador é assim, vamos lá. Né? E os clubes são atrasados em relação a isso. Então, o que eu tentei fazer aqui desde o início no programa era fazer essa reflexão. Claro, além de comentar os jogos, aquilo que é típico mesmo do jornalismo esportivo mesmo amador, né? Então a ausência, né, de um espaço de reflexão é muito prejudicial ao futebol, né? Qualquer grupo empresarial ele tem os seus think tanks, né? Que são institutos, né, de pesquisa e divulgação, né? De ideias sobre o mercado, sobre, né, a política, a relação entre política e mercado, enfim, o futebol é muito atrasado. Eu tentei organizar isso no início desse ano, junto com um camarada meu, o Wallace Borges, um seminário, né, pela Cátedra Teotônio dos Santos, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para a gente criar um seminário para começar a desenvolver, né, esse tipo de reflexão. Acabou que veio a pandemia e acabou com tudo, né? Não conseguimos aí esse seminário, mas vamos ver aí no futuro. Mas eu queria falar justamente isso, né? O que me entristece no futebol, né? O que eu tô chamando aí de morte do futebol? Não vou mentir para vocês, não entendo nada de direito de transmissão, essa loucura toda de MP, Globo, Flamengo, Landim, governo, Gato Ferge, sei lá. Eu não entendo nada dessa baixaria toda, né? E também não entendo nada aí da questão técnica do direito, quem está com a razão, quem não tem. Então eu não vou mentir aqui para vocês, fazer uma análise sobre uma coisa que eu não conheço, né? Uma coisa que eu não tenho conhecimento. Mas uma coisa a gente pode falar sobre isso, né? Isso é uma baixaria completa. Isso não tem nada a ver com futebol. Nós estamos aí, né, nós vivemos aí as vésperas do Fla-Flu decisivo. E pouco se falou de futebol, pouco se falou do jogo em si, né? E as discussões foram essas discussões aí vazias, né? Essa polêmica, essa disputa de liminares, de processos, disso, daquilo. Isso é a morte do futebol. Então, nos últimos dias, pouco se falou sobre futebol, né? Essa é uma das coisas que me entristecem e que de uma forma geral evidenciam isso que eu estou chamando de uma morte do futebol, né? Infelizmente, né? Pelo que eu vi dos especialistas, acho que o Fluminense tem a razão, né? O Flamengo, pela própria MP que ele encomendou ao governo, o Flamengo não tem o direito de transmitir essa partida, esse direito é do Fluminense como mandante. O Flamengo fez algumas alegações aí, né? De que ele teria o direito por causa do contrato, que a MP veio depois do contrato, enfim. E que, de acordo com alguns especialistas, pareceu ali uma argumentação jurídica cheia de furos e contradições. Não vou entrar no mérito, né? Não entendo nada de direito, tá? Mas fica claro que tudo que se discute nos últimos dias não tem nada a ver com futebol ou com os problemas reais do futebol, né? Na verdade, tudo isso que está acontecendo faz parte da desorganização do nosso futebol, da falta de coesão de interesses entre os grandes clubes, enfim, né? Para fortalecer o futebol carioca e o futebol brasileiro. Então é justamente isso aí que me entristece e que hoje me afasta do futebol. Vou tentar ver esse jogo, vai passar aí pelo YouTube, vou tentar ver. Talvez, se eu tiver ali, né, de bom humor, eu tento assistir pela TV mesmo, né, usando o Chromecast ali da vida. Se não, cara, vou te ser bem sincero, vou assistir mesmo pela telinha do celular e seja o que Deus quiser, tomara que o Fluminense ganhe, mas independente de qualquer coisa, se eu tiver ruim, de repente eu nem assisto o jogo todo e tento dormir mais cedo. Então é mais ou menos isso, galera.
estamos aí diante de uma loucura completa, de uma coisa que é muito pouco produtiva para o futebol. Enfim, está muito longe de tudo aquilo que eu aprendi com o futebol na minha vida, né? Os ideais de humanismo, de respeito, de educação, né? Os ideais da desportividade. Estão associados também à história do Fluminense, esse detentor da Taça Olímpica, os ideais de honradez, né? De igualdade, de humanismo, de respeito, de humildade, tudo que eu, na minha infância de garoto suburbano, né, aprendi através do futebol, me eduquei através do futebol. O futebol foi muito importante para minha educação, como cidadão, como pessoa, né? E o que está se fazendo aí nessa polêmica Ferg, TV, Flamengo, Landim, MP, Liminares, na verdade uma grande falta de educação e tem pouca ou nenhuma relação com aquilo que o futebol verdadeiramente é. A paixão popular, importantíssimo para a cultura brasileira e para a formação e educação dos indivíduos. Para quem me acompanhou até aqui, um grande abraço, um bom jogo e valeu!